O especialista em animais selvagens Jean Duplessis chega a uma das mais incríveis paisagens naturais em toda a África. Aqui é o paraíso. Eu não consigo imaginar nada melhor. Começa a busca por um dos últimos animais com presas de grande porte do continente. Eu tô indo até essa área cheia de animais para achar o maior elefante macho que eu puder. Pelo caminho, ele descobre que 2 predadores ferozes selaram uma trégua inesperada. A cratera deve ser o habitat ideal para as hienas. E segue até uma cachoeira escondida. As cachoeiras ficam bastante movimentadas nessa época, e isso se intensifica cada vez mais. Nômades do Serengeti. Nômades do Serengeti. Um ecossistema espetacular como esse não surge do nada. Ele se desenvolve ao longo de muito tempo. E todos os seus habitantes evoluem juntos, influenciados pelo clima e moldados pela topografia do território. Quando esses elementos trabalham em harmonia, o resultado é mesmo extraordinário. Um dos melhores exemplos dessa combinação de fatores está no norte da Tanzânia. Conhecida como uma das maiores belezas naturais do mundo, esta região se chama Ngorongoro. O planalto de Ngorongoro é formado por uma cadeia de vulcões inativos, os quais no passado já foram tão altos quanto o Monte Kilimanjaro. Porém, 2 milhões de anos atrás, uma erupção cataclísmica fez com que esses vulcões entrassem em colapso, criando uma imensa cratera com 20 quilômetros de circunferência e 600 metros de profundidade. Hoje, essa cratera abriga a maior concentração de mamíferos da Terra. As encostas ao redor da cratera são cobertas por uma floresta montanhosa fechada, lar de uma saudável população de elefantes. Ngorongoro já é espetacular por si só, mas também exerce um papel essencial para a ecologia de seus arredores. A grande erupção de Ngorongoro soterrou a área ao norte como uma camada de cinzas, criando a planície de Serengeti. O planalto de Ngorongoro atua como uma barragem, retendo as nuvens de chuva sazonais no norte. Desse modo, em vez de seca e árida, a planície contém um ecossistema verde exuberante, capaz de sustentar uma imensa variedade de animais. Por outro lado, o sul não conta com a mesma generosidade. Este é o Vale do Grande Rift, uma extensa cicatriz ao longo do território, causada pelas forças tectônicas que dividem a África em duas. Várias espécies vivem no vale, incluindo um bom número de elefantes. Durante as estações secas, esses elefantes viajam até os parques nacionais de Tarangire e do Lago Manyara, ambos beneficiados pelas águas do planalto de Ngorongoro. Embora a chuva não seja abundante aqui no sul, esta área ainda recebe um pouco da água que escorre do planalto. Mesmo que não seja muito, essa água é essencial para manter um ecossistema pequeno, mas rico em diversidade. O especialista em animais selvagens e guia de safari, Jean Duplessis, chega ao Parque Nacional do Lago Manyara. A água descendo por essas cachoeiras aqui atrás de mim é resultado das chuvas acumuladas no planalto da cratera de Ngorongoro. A água vem escorrendo lá de cima, formando esses córregos que acabam desaguando no Lago Manyara. Chegando aqui nesse ponto, o rio Endabashi atravessa o terreno arenoso e segue pelo subterrâneo até o lago. É interessante de ver que nessa área mais rasa está cheia de fezes de elefantes. Parece até um campo minado. É um sinal claro que eles preferem beber água por aqui pela manhã e no final de tarde. Várias manadas passam por aqui o dia todo.
Por enquanto, nós estamos em um momento de transição. Ainda tem bastante água caindo, mas conforme a estação seca vai chegando, o ponto onde essa água desaparece na areia vai ficando mais e mais próximo da base das cachoeiras, até que tudo fique extremamente seco por volta de setembro e outubro, quando só vai ter alguns fios de água sobre as rochas e uma poça onde o fundo das cachoeiras costumava ficar. Agora, estamos em setembro e a estação seca já começou. Parou de chover no planalto de Ngorongoro e as cachoeiras foram reduzidas a filetes de água. Mas o lago Manyara está secando e esses filetes se tornam de extrema importância para os animais do parque. Provavelmente, grupos pequenos vêm aqui toda noite para beber água. E dá para notar o sinal de várias trilhas por toda essa área. Quer dizer que diferentes grupos de elefantes vêm aqui durante a noite. Esse deve ser um dos poucos pontos restantes em que eles ainda encontram água no Vale do Rift nessa época. As cachoeiras ficam bastante movimentadas nessa época. Quando chega o pôr do sol, as manadas vêm de todos os lados e se encontram aqui. Os elefantes em geral não gostam quando muitas famílias se reúnem no mesmo lugar. Tem muita tensão, muito estresse. E isso se intensifica cada vez mais conforme a estação fica ainda mais seca. A situação pode acabar ficando tensa demais, barulhenta demais e complicada demais para os elefantes. Tantas fêmeas vieram atrás de água que isso atraiu a atenção de um elefante macho querendo acasalar, o que só complica uma situação que já era delicada. Os elefantes machos passam por uma espécie de cio. Períodos regulares de inquietação sexual com intervalos de 10 a 12 anos. Quando esse período chega, o seu comportamento se torna errático, até perigoso. Seus níveis de testosterona podem chegar a ficar 60 vezes maiores do que o normal. Até o macho mais dócil se torna territorial e agressivo. Julgando pelo seu tamanho, esse elefante tem aproximadamente 40 anos de idade e é grande o bastante para causar muitos danos caso seja provocado. Este tipo de cio não torna o elefante mais atraente para as fêmeas. Aliás, percebendo a sua agressividade, as fêmeas e seus filhotes começam a se afastar. É perigoso demais ficar perto dele. Após se exibir para o grupo, o macho é forçado a ver que as fêmeas só estão interessadas na água. Então, ele desce o rio em busca de outros bandos. É outubro na Tanzânia e o Vale do Rift já enfrenta a estação seca há meses. Dessa vez, o especialista em animais selvagens e guia de safari Jean Duplessis veio visitar o Parque Nacional de Tarangire. A falta de chuva levou muitos rios a secar. Assim é a vida nas áreas além do planalto de Ngorongoro, onde as nuvens não chegam. A seca continuará por meses e os animais que vivem na área se aproximam cada vez mais da base do planalto, onde poucos rios e lagoas recebem a água que escorre do alto.
Esse rio garante a sobrevivência dos animais no Parque Nacional de Tarangire, ainda mais agora, nesse período sem chuvas, porque os arredores estão extremamente secos. Vários grupos, especialmente bandos de elefante, são atraídos pelo rio. O que acontece normalmente é que pela manhã, uma família como essa vem até aqui para perto do rio para matar a sede. E depois, nesse horário, começa a subir para as regiões mais elevadas, onde tem mais sombra, mais áreas cobertas, e só volta para cá no final da tarde para beber um pouco mais de água. Os elefantes têm um olfato extremamente apurado. Eles podem farejar fontes de água a quilômetros de distância, inclusive no subsolo. Tem pouca água na superfície agora, mas o rio continua correndo no subterrâneo quase o ano inteiro. Então, os elefantes desenvolveram uma forma de sempre garantir o acesso a essa água. Eles cavam poços bem grandes. Eu vou cavar aqui com a minha pá para vermos a que profundidade a gente encontra água. Se você não parar de cavar, eventualmente você vai achar água. Nessa época do ano, os elefantes não precisam se esforçar muito, mas conforme a seca continua, eles precisam cavar poços cada vez maiores. Isso acaba atraindo outros animais, como zebras, que alargam as margens dos poços, e ele vai ficando cada vez maior. Eventualmente se torna uma lagoa. A água ainda parece um pouco barrenta, mas em poucos minutos a areia vai afundando e a água que sobra é bastante limpa. Esse é um baobá, uma árvore típica dessas paisagens mais secas da África. Ela chega a ser icônica, mas ainda gera muita discussão entre os cientistas. Com esse tamanho todo, é óbvio que ela deve ser muito velha. Alguns cientistas acreditam que nem tanto, que talvez só leve uns 800 anos para elas chegarem a esse tamanho, enquanto outros sugerem que elas precisam de mais de 3.000 anos para isso. Determinar a idade dos baobás é um desafio, porque o tronco não tem anéis de crescimento. Na verdade, a árvore é oca por dentro. A madeira é muito fibrosa e até macia. Árvores assim geralmente crescem bem mais rápido. Os baobás conseguem abrigar todo tipo de criatura, de insetos a seres humanos. E até bastante comum, já se sabe que algumas comunidades usavam o interior do tronco oco para construir casas, esconderijos e até lojas. Aqui no Parque Nacional de Tarangire, um dos traços mais comuns da paisagem são os baobás. Eles são ocupados por babuínos, leopardos e quase sempre por corujas também. Uma seca muito severa traz um risco para as outras árvores, porque os elefantes que passam por aqui podem destruir qualquer uma completamente. Se muitos elefantes tentam se alimentar delas ou batem com as presas nos troncos, eles acabam matando as árvores. Dá para ver claramente que um elefante quebrou um pedaço desse tronco. Tem marcas de presas bem aqui. Os elefantes raspam as presas contra as árvores e arrancam pedaços das cascas. Acontece com todo tipo de árvore. Se a casca for comprometida demais, ela morre, porque os nutrientes já não podem circular. Mas com os baobás a situação é completamente diferente, porque eles não dependem de uma casca exterior. Os baobás conseguem resistir, o que é ótimo. Essa é uma boa forma de sobreviver em um ambiente cheio de elefantes. O rio mais importante de Tarangire nasce nos planaltos, serpenteia por todo o parque e termina em uma série de pântanos. Eu estou chegando nos pântanos de Silali, uma das maiores zonas úmidas em todo o ecossistema de Tarangire. E o último refúgio para várias famílias de elefantes durante as secas mais severas. Enquanto eu dirijo, já dá para ver alguns grupos espalhados pelos pântanos. E conforme o ambiente vai ficando mais seco, o número de elefantes só vai aumentar.
A viagem de Jean ao pântano é interrompida quando ele avista um filhote irresistivelmente fofo. Olha como aquele elefantinho está se divertindo, esparramando água. É engraçado porque nenhum dos outros elefantes cabe ali, só ele. E ele claramente está se aproveitando disso. Olha como ele consegue mergulhar o corpo todo. Realmente ele deve ser bem jovem, menos de 1 ano de vida. E ele está adorando. Olha só. Uma boa forma de conferir a idade de um filhote de elefante é ver se ele cabe embaixo da barriga da mãe. Isso geralmente mostra que ele tem menos de 1 ano de vida. É incrível. Tem bandos por toda parte. Várias famílias de elefante vagando por aí. Deve ter uns 50 elefantes. Não só aqui perto de mim, mas pelo pântano todo. As famílias são pequenas, mas são tantas que ocupam uma área inteira. Os mais jovens costumam ficar nas margens, onde é mais raso, mas lá no centro do pântano dá para ver um macho bem grande. Na verdade, o que dá para ver daqui são as orelhas balançando. Mas ali é um lugar perfeito para um elefante descansar. Tem bastante comida, bastante água e é bastante seguro. Uma coisa interessante sobre a Tanzânia e que eu acho fantástica são essas trilhas naturais enormes por onde os animais, especialmente os elefantes, podem vagar sem serem incomodados, partindo lá da cratera de Ngorongoro, descendo pela floresta na encosta da montanha, passando pelo lago Manyara e dando a volta no lago até chegar em Tarangire. Então, assim, o macho mais velho pode realmente ter nascido a milhares de quilômetros daqui, mas ao longo da vida, ele foi cruzando lentamente até chegar em um lugar como esse. Olhando para esse pântano com 50 elefantes, vendo que tem outro grupo chegando, além de todos os outros grupos se espalhando pelo território até o norte, todos esses elefantes são tantos que fica até difícil imaginar que eles ainda podem estar ameaçados. Mas o sucesso da espécie depende muito da disponibilidade do habitat durante a estação da seca. Claro, tem muito espaço para os elefantes ocuparem durante as estações úmidas, mas é preciso proteger essas áreas. Isso é o que vai garantir a sobrevivência deles durante as secas. É muito importante preservar esses microcosmos como os pântanos de Silale e a cratera, a planície de Serengeti, que servem de porto seguro para os elefantes quando as condições estão mais difíceis. Fora dos parques. E difíceis pode significar muitas coisas. Sabe, nesse caso, significa o tempo seco, a falta de água. Mas, conforme a população humana se expande, fica ainda mais difícil para os elefantes encontrar um refúgio seguro. E no futuro, eles terão que ficar por aqui. Ao sul de Ngorongoro, as secas persistem de maio a outubro, quando começa a estação das chuvas de curta duração.
O nome não se refere ao volume das chuvas, mas à duração da própria estação, que só se estende por poucos meses, mas logo reverte os efeitos da seca. Na noite passada, eu pude ouvir as trovoadas acima das escarpas, um sinal claro de que viria muita chuva. E esse rio tem uma área de captação enorme. De manhã tinha só um fiozinho de água descendo por essas rochas, mas dá para ver que está aumentando. Tem uma corrente forte agora. E eu imagino que até o final da tarde as rochas vão estar cobertas com toda a água que vai escorrer do Planalto. Depois que os poços naturais na base do rio ficam cheios, ele volta a fluir. Primeiro, apenas como um filete sobre a areia. Mas conforme a água vai descendo do Planalto e alcança os seus afluentes, o rio logo cresce de volume. Em uma hora, grandes quantidades de água caem pelas cachoeiras. Não demora muito até que um grupo de elefantes chegue vindo da floresta. Eles sentiram o cheiro da água e sabem que o rio está correndo. Foi uma longa seca para esses elefantes. Para eles, a água não é importante apenas para beber. Ela tem outras funções essenciais. A pele do elefante é grossa e precisa de umidade para permanecer saudável. Eu estou aqui no acampamento de Manyara. E de repente chegou esse grupo enorme de elefantes atrás de água para beber. Minutos antes deles chegarem, o rio encheu. Um rio que estava seco hoje de manhã, agora está transbordando pelas bordas. Foi muito interessante ver a alegria deles, ver como eles correm para a água e aproveitam esse final de tarde. Conforme a água corre, ela renova a terra, as árvores e as florestas das quais tantas espécies dependem. De todos os rios que alimentam o lago Manyara, o rio Endabashi é com certeza o maior. Esse é o lago Manyara, onde toda a água que desce do Planalto acaba parando. Esse é um lago bem antigo. Estima-se que tem uns 3 milhões de anos, mas ele costumava ser 5 vezes maior do que é hoje. O lago não tem nenhuma saída. Então a água que se concentra aqui é muito alcalina, sódica. Propício para o crescimento das algas azuis, que servem de alimento para os flamingos menores. Embora os seus ovos e ninhos estejam no Lago Natron, a uns 100 quilômetros ao norte daqui, toda noite as fêmeas voam para cá para se alimentar. Mas de manhã elas retornam para lá para alimentar os filhotes.
A principal fonte de alimento dos flamingos são as algas azuis, que só crescem em lagos muito alcalinos. Os bicos dos flamingos são dotados de filamentos para filtrar as bactérias da água. E são essas bactérias que dão a coloração distinta aos flamingos. Agora os flamingos estão bem longe, no meio do lago, então eu vou pegar a minha canoa para ver se eu consigo me aproximar. Mas o lago é muito raso, então eu tenho que empurrar a canoa até o ponto que eu possa começar a remar. Será que eu estou preso aqui? Não. Vamos lá. Eles estão um pouco mais à direita. Agora sim, eu posso ver os flamingos mais de perto. Dá para notar que eles passam o dia inteiro aqui no meio do lago. Já devem estar com as asas meio duras. Eles podem me ver. Estão começando a esticar as asas e se preparando para voltar caso precisem. O mais interessante para mim é que eles estão em um bando aqui e deve haver alguma diferença no solo. Algo que faça com que cresçam mais algas azuis nesse ponto. Então, eles estão começando a se afastar e estão nos encarando, mesmo aqui contra o sol. Talvez por aqui dê para chegar um pouquinho mais perto do que pelo outro lado. Eles já estão ficando nervosos com a nossa aproximação. Essa raça subsaariana de flamingos é conhecida como flamingos menores, por causa do seu tamanho. Mesmo sendo uma raça menor, suas asas ainda têm uma envergadura impressionante de 90 a 105 centímetros. De volta à costa, Jean se depara com outro fenômeno natural único, causado pelo retorno das chuvas. Eu estou aqui na margem do Lago Manyara e o sol está se pondo. Então eu consigo ver o reflexo de milhões de fios de teia. E isso é muito interessante. As aranhas recém-nascidas estão fazendo uma coisa chamada balonismo. Elas sobem até o topo daquelas folhas de grama e começam a tirar fios de teia para o alto. E conforme a teia se torna mais e mais longa, eventualmente o vento pode carregar a aranha para longe. E assim as aranhas se espalham por todo o mundo. Uma aranha como essa pode pegar uma corrente termal e ser levada até 50 mil pés de altura, soprada para o outro lado do planeta. Elas chegam absolutamente a toda parte. É incrível. Elas são quase imperceptíveis. Elas estão ao nosso redor o tempo todo, aos milhões, como essa bem aqui. E essas aranhas bem pequenas se encolhem como uma bolinha e são levadas para o céu. O especialista em animais selvagens e guia de safari Jean Duplessis chegou à cratera de Ngorongoro, uma espetacular caldeira vulcânica formada há mais de 2 milhões de anos, quando os vulcões de Ngorongoro sofreram erupções tão violentas que desmoronaram, formando uma cratera perfeitamente simétrica de 20 quilômetros de circunferência e 600 metros de profundidade. Hoje, o fundo da cratera abriga a maior concentração de animais selvagens em toda a África, incluindo algumas de suas espécies mais icônicas, como leões e hienas. Aqui também vivem muitos dos últimos elefantes de presas longas do continente. Esses elefantes de presas longas são machos mais velhos, atraídos pelos muitos pântanos da cratera. Hoje, Jean veio procurar por um desses elefantes em particular. Circulam boatos de que um velho elefante com presas magníficas não foi visto há muito tempo, e alguns pensam que ele pode ter morrido. A caldeira é um ambiente natural incrível, especialmente para os machos mais velhos. Isso é como se fosse o seu destino final, aonde eles vêm passar o final da vida. Tem um macho em particular que eu quero muito ver.
Ele tem presas enormes, uns 50 quilos de marfim em cada uma. E é bem raro ver esses machos mais velhos, especialmente com presas tão longas. Há quem acredite que o último elefante de presas longas na cratera já morreu, mas recentemente alguém disse que viu um por aqui. Então a minha missão hoje é procurar por ele. O número de elefantes de presas longas foi drasticamente reduzido por caçadores esportivos atrás de troféus e caçadores ilegais atrás de marfim. Eu estou indo por essa área cheia de animais, então tem elefantes machos aqui e ali, espalhado entre gnus e zebras. Eu vou chegar mais perto para achar o maior elefante macho que eu puder. Ele deve estar ali no meio dos outros. Eu vou me aproximar desse grupo de machos ali na frente, com 5 ou 6 elefantes. Mas também tem outros grupos mais afastados. E alguns vagam sozinhos também. Então, eu vou me posicionar ali e dar uma boa olhada neles. Porque essa é a melhor forma de procurar, parando, olhando bem ao redor e depois seguindo adiante para conferir outra área. Tem muitos machos por aqui, com presas até bem grandes, mas nenhum desses é o que eu vim procurar. Aquele elefante em particular tem presas que chegam até o chão. Ele tem até dificuldade de andar. Ele precisa erguer a cabeça. É extremamente raro ver animais assim, e ele gosta dos pântanos. A gente vai ter que continuar procurando. Mas é verdade, esses aqui têm belas presas também. A cratera de Ngorongoro nos dá a chance de imaginar como parte da África devia ter sido há 100 anos atrás ou mais. A região tem se mantido isolada e protegida da intervenção humana, que devastou a vida selvagem em todo o continente. Jean se aproxima de uma área onde pequenos rios alimentam diversos pântanos. Ele sabe que encontrará outros elefantes machos e mais velhos por lá. Eu estou aqui perto de um dos maiores poços naturais da cratera. E nós achamos o velho elefante de presas longas aqui. Esse é um ótimo exemplo de como a cratera é quase como um asilo para eles. Ao longo da vida, os elefantes trocam seus dentes molares umas 6 vezes, porque eles vão se desgastando. Quando eles chegam aos 55, 60 anos, os dentes deteriorados não voltam mais a crescer. Então, fica difícil para eles viver na floresta e se alimentar de coisas mais sólidas, como cascas de árvore, galhos, etc. Eles precisam migrar para lugares pantanosos, ou com grama macia, e o fundo da cratera é perfeito para isso, porque tem muitos pântanos aqui. Olha só para ele está aproveitando, comendo esses pés de alface d'água. Mas é triste, porque é assim que os elefantes começam a ficar mais fracos. Verduras como essa não sustentam bem um corpo tão grande. Então, os elefantes sofrem com o enfraquecimento no fim da vida e assim surgiu o termo cemitério de elefantes. Porque geralmente muitos deles acabam morrendo em áreas pantanosas como essa. Hoje pela manhã, nós já vimos vários machos no fundo da cratera. E eu acho que esse número só vai aumentar conforme os elefantes do lado de fora da cratera envelhecem e vêm para cá. Ngorongoro já resistiu a várias tentativas de mudança. Na virada do século, colonizadores alemães tentaram se estabelecer na área e cultivar a cratera. Após tentativas frustradas de afastar os animais selvagens, os colonizadores desistiram e foram embora. Ironicamente, foi graças aos caçadores que a região finalmente recebeu o status de área de conservação. Na década de 1920, Ngorongoro passou a ser protegida por ser a parte da reserva de caça do Serengeti. Hoje, uma saudável população de animais leva suas vidas naturalmente e atrai os turistas. Porém, acredita-se que a circulação de veículos possa oferecer um risco ambiental. Sabe, quem falou que a cratera vai ser devastada?
Todo esse território aqui é ainda dominado pelos animais. Essa planície aqui à minha frente deve ter uns 30 mil deles, de 15 espécies diferentes. É uma visão incrível. Tem poucos lugares na Terra que você pode se deparar com algo assim. A noite começa a cair. Além dos guardas florestais, ninguém mais pode circular pela cratera a essa hora. Então Jean precisa retornar e passar a noite no acampamento de Lemala, na borda da cratera. O especialista em animais selvagens e guia de safari Jean Duplessis está na cratera de Ngorongoro, em busca de um dos últimos elefantes de presas longas do mundo. Esses elefantes têm sido mortos em toda a África, tanto por caçadores esportivos quanto por caçadores ilegais interessados em sua grande quantidade de marfim. Mas Jean está procurando por um elefante em particular, um velho macho muito conhecido na região, com presas tão longas que ele tem dificuldade de levantar a cabeça ao andar. Esse elefante não é visto há algum tempo e ninguém sabe se ele saiu da cratera ou se já morreu. É o segundo dia da busca de Jean e ele levantou cedo. Ngorongoro tem uma grande população de elefantes, mas eles costumam ficar nas florestas que cercam a borda da cratera. Tem um bando de elefantes em idade fértil aqui na cratera, mas isso é absolutamente único. Em 20 anos trabalhando por aqui, eu nunca vi fêmeas e filhotes nessa área, no fundo da cratera. Eles costumam andar nas bordas, nas florestas, mas aqui dentro, isso parece ser sem precedente. Eles estão muito nervosos, estão correndo de um lado para o outro. É óbvio que qualquer veículo, qualquer barulho novo vai deixar esse bando assustado e fazer com que eles mudem de direção. Não é incomum encontrar elefantes em planícies amplas, como no Serengeti, onde a matriarca conhece bem a área. Ela se mantém confiante em um lugar familiar e essa confiança é transmitida para o resto do bando. Então todos se sentem à vontade. Mas aqui acontece o oposto. Estão todos nervosos, com as trombas erguidas o tempo todo, farejando, tentando se adaptar aos cheiros novos. Essa matriarca nunca esteve aqui. Vai ser um dia difícil para eles e eu espero que eles encontrem o caminho para o oeste da cratera, onde tem uma bela floresta de acácias. Por enquanto eles ainda estão na planície, eles parecem mais calmos, mas eu acho que estão muito cansados. Jean vai ficar de olho no grupo. Com sorte, eles encontrarão o caminho. Ele decide então subir para uma área mais elevada, esperando encontrar um ponto de observação melhor, em sua busca pelo elefante de presas longas. Porém, ele se depara com um bando de leões. Como a maioria dos animais na cratera, os predadores daqui demonstram um comportamento único. No Serengeti, um único bando de leões pode ocupar territórios de até 200 quilômetros quadrados, mas isso não é possível aqui no espaço confinado de Ngorongoro. Dentro dos 260 quilômetros quadrados da cratera, convivem até 6 bandos ao mesmo tempo. E, pelo visto, a população de leões vai aumentar. Parece que tem 2 casais acasalando no momento. Interessante porque eu estou olhando para esse bando e eu não vejo nenhum filhote. Então, é bem possível que o bando tenha sido dominado há pouco tempo. Basicamente, quando um bando de machos chega e passa a dominar um grupo de fêmeas, eles fazem algo raro no reino animal chamado de infanticídio. Eles matam todos os filhotes que não sejam deles. Assim, esses machos garantem que as fêmeas irão acasalar com eles e criar apenas os seus próprios filhotes. Então, fêmeas que perderam seus filhotes vão todas entrar no cio ao mesmo tempo, uns 3 ou 4 meses depois que o bando ser tomado. Aí os machos vão acasalar com elas e todos os filhotes que nascerem terão mais ou menos a mesma idade. Diferente do Serengeti, onde os territórios e machos dominantes mudam constantemente, garantindo a diversidade genética, a população da cratera permanece estática, o que pode ser problemático. O cruzamento entre membros da mesma família empobrece a herança genética da população.
Os leões têm uma hierarquia interessante. As fêmeas caçam a maioria das presas e criam os filhotes. Quando esses filhotes nascem, é papel do macho manter o grupo intacto, afastando outros machos nômades ou vagantes. Se os machos dominantes são derrotados ou mortos, os machos nômades assumem o bando e matam todos os filhotes. Então, a Mãe Natureza criou uma solução única. É bem difícil para as fêmeas engravidar. E isso acontece justamente porque o número de machos querendo acasalar pode ser grande demais. E ainda que o macho tenha uma posição dominante sobre o bando, quando um macho nômade se aproxima de uma fêmea no cio, ele pode se tornar muito agressivo. Então, ela aceita acasalar com ele uma vez, mas dificilmente vai engravidar assim. Então, quando o macho dominante do bando retorna, ela também vai acasalar com ele a cada 20 minutos por uns 5 dias. Estima-se uma média de 1.500 cópulas para cada filhote que chega a 1 ano de vida. O número de predadores que uma área pode comportar é diretamente proporcional ao número de presas disponíveis. Diferente do Serengeti, onde muitas espécies de presas migram pelo território dos predadores em intervalos curtos, na cratera as populações são fixas, com pouquíssima variação. Isso leva a fontes de alimento bem mais consistentes. Graças ao grande número de animais, a cratera abriga uma ampla variedade de carnívoros. Tem um grupo de hienas bem ali. A cratera deve ser o habitat ideal para as hienas. Um dos ambientes mais vantajosos para as hienas em toda a África. É um erro comum pensar que as hienas preferem comer carniça por natureza. Aqui na cratera, elas caçam 70% da comida delas sozinhas. É curioso, mas são os leões que costumam roubar presas mortas por aqui. Com frequência, nós vemos leões perseguindo hienas para pegar alguma presa que elas já mataram. Quando elas caçam, as hienas basicamente vencem a presa pelo cansaço. Elas são muito resistentes. A forma dos seus corpos, com as patas dianteiras mais longas e as traseiras mais curtas, permite que elas poupem energia ao correr. Então elas perseguem a presa por horas e se elas encontram um gnu, elas vão ficar atrás dele o dia todo até que ele não aguente mais correr. E só aí elas atacam. Comparando o número de hienas com o de leões que nós vimos nesses últimos dias, fica bem claro para mim que as hienas estão vencendo essa disputa, por enquanto. Tem um belo grupo de hienas ali, cheio de filhotes, de diferentes tamanhos e idades. Tem 2 fêmeas ali. Todos esses filhotes são delas, provavelmente. As hienas são ciumentas e competitivas porque o clã é organizado de forma hierárquica. Os filhotes da fêmea dominante, ou seja, da fêmea alfa, são atacados constantemente por hienas de uma posição inferior e pelos filhotes delas. O leite da hiena também é extremamente nutritivo. Isso permite que a mãe saia para caçar e se alimentar. Ela pode passar 1 ou 2 noites fora caçando antes de amamentar os filhotes de novo, porque eles sobrevivem com o leite que tomaram antes dela sair. A fêmea aqui à minha direita está suja de sangue. Pode ser que ela tenha lutado ou matou uma presa na noite passada. O especialista em animais selvagens e guia de safari Jean Duplessis está na espetacular cratera de Ngorongoro. Ele está procurando por um velho elefante de presas longas, o qual algumas pessoas temem que possa estar morto. Esse é um animal importante, um dos últimos elefantes de presas longas que restam na África. Enquanto Jean procura pelo elefante, acabou encontrando 2 dos maiores predadores da cratera. Observando as hienas, Jean notou que muitas delas tinham o pelo sujo de sangue ao se aproximar. Isso só pode significar uma coisa: as hienas estão comendo uma presa fresca. Uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos. Parece que aconteceu o seguinte: aqueles 2 leões perseguiram um búfalo, mas não mataram ele. O búfalo tentou se esconder na água, mas acabou morrendo ali.
As hienas devem ter visto o que aconteceu e agora estão literalmente mergulhando, submergindo o corpo todo para devorar o búfalo. E os 2 leões machos ficaram na margem, estão só assistindo, enquanto as hienas comem a comida deles. Leões e hienas. Geralmente, as 2 espécies lutam por comida e costumam até roubar presas uma da outra. Porém, aqui Jean testemunhou uma demonstração incomum de tolerância entre as rivais. De repente, enquanto Jean ainda estava atento à situação dos leões e das hienas, algo extraordinário aconteceu. A gente tem procurado esse elefante enorme há dias e ele simplesmente passou por nós, assim do nada. Sério, quais são as chances de ver isso tudo? Aquelas hienas na água, os 2 leões machos e agora isso, o maior elefante de toda a cratera, provavelmente de toda a África, simplesmente passou na nossa frente. Isso é incrível. As presas dele são fantásticas. Ele deve ser um dos últimos elefantes africanos desse tamanho. E o que ainda é mais impressionante é que cada uma dessas presas deve ter mais de 50 quilos e são perfeitamente simétricas. É muito raro encontrar um elefante assim. Não devem restar muitos como ele na África. Esse aqui é o último do seu tipo. O gene das presas longas está ficando cada vez mais raro. Vai levar muito tempo até que elefantes como esse surjam na natureza de novo. A cratera oferece um ambiente perfeito para que esses machos mais velhos possam passar o final da vida em segurança, sempre perto das encostas e pontos de observação de onde os guardas vigiam a área, garantindo que assim nenhum caçador venha atrás desses animais. Tem sido assim desde o início do século XX. A caça ilegal foi controlada aqui na cratera. Por isso os elefantes daqui chegam a essa idade e a esse tamanho. Este velho elefante pode ser o último de uma espécie em extinção. Por décadas, elefantes de presas longas têm sido mortos por seu marfim. Cientistas acreditam que o gene responsável pelas presas mais longas acabará sendo erradicado. Assim, elas ficarão cada vez menores, até que um dia os elefantes simplesmente já não terão mais presas. Por enquanto, a cratera de Ngorongoro, formada há mais de 2 milhões de anos, continua sendo um refúgio para o velho elefante de presas longas e seus filhotes. A geologia da região criou uma barreira que ainda protege as espécies locais, permitindo que elas sobrevivam e prosperem, e nos dá a chance de imaginar como a África seria se os seres humanos não tivessem se estabelecido aqui e explorado mais e mais os seus recursos, colocando a sua própria sobrevivência acima dessas espécies realmente magníficas.